Edição de Passe de Letra, hoje com o presidente do clube, Pedro Faria, para um balanço da temporada, daquilo que foi o Campeonato Nacional de Séniores, mas também a atualidade do clube, a parte que normalmente dói mais, a parte financeira, a recuperação que o Varzim está a tentar fazer, enfim, vamos falar de tudo um pouco. Pedro, começando pela parte desportiva e como em jeito de balanço daquilo que foi a participação no Campeonato Nacional de Séniores, sendo que o Varzim tinha expectativas muito altas, se calhar demasiado altas, isso não sei, em relação a uma possível subida de divisão. A verdade é que acabou o ano a lutar para não descer, conseguiu na última jornada, já com o treinador Vítor Paneira, e eu queria, enfim, um balanço de tudo isso, um resumo de tudo isso, qual é a voz do Presidente e da direção. É verdade, o objetivo era a subida da divisão. Nós sabíamos que tínhamos um plantel com algumas limitações, mas a nossa vontade era subir. Nós identificámos que tínhamos algumas lacunas em dezembro, só que perante a situação que o clube está a passar, achámos por bem que não íamos buscar ninguém, porque o clube não tinha dinheiro para ir buscar mais ninguém, portanto as contas estavam com o orçamento já no limite, e optámos por arriscar tudo com o que tínhamos. Pronto, as coisas não correram de feição, perdemos a subida de divisão por 2 pontos, e depois houve uma quebra anímica que é normal da equipa, que acabámos depois de andar a lutar para não descer. Mas repare que quem não desceu, ou isto é, quem desceu, ficou atrás do que ficou em primeiro para descer, com diferença de 4 pontos, portanto, do primeiro. Portanto, isto quer dizer que nós ficamos a 1 ponto a 3 pontos do primeiro lugar. Portanto, isto quer dizer que o campeonato foi muito equilibrado e que hoje não há equipas fracas. Todas elas têm o seu valor e os jogos têm que ser discutidos até o último minuto. Falou-se que este era o orçamento mais baixo da história, um dos orçamentos mais baixos da história. Ainda assim, o Varzim, na primeira fase, até poucas jornadas do final, lutou pelos primeiros lugares, chegou a estar em primeiro muito tempo. Mas eu pergunto, esta equipa, mesmo sendo com um orçamento mais baixo, tinha obrigação de lutar pela subida da divisão? Qual é a sua ideia? A minha ideia é que tinha, porque não é por acaso que a gente foi com eles, e quem convidámos é porque achávamos que tinha valor para representar o Varzim. Lógico que agora a gente chega ao fim e faz o balanço e estamos mais contentes com uns do que com outros, é normal, mas o Varzim está a passar uma fase que eu penso que é mais importante neste momento, a parte financeira que a parte desportiva. Lógico que a desportiva é importante, mas não se consegue resultados desportivos se não tiver pelo menos saneamento da parte financeira. E o Varzim estava numa situação de caos, não tinha para onde se lhe pegava. Portanto, a verdade, todo mundo sabe que o Varzim estava numa dificuldade, que não tinha certidões, que devia a todo mundo, funcionários, jogadores, credores de empresas, pronto, por aí. Isto é um filme que dá. E posso lhe dizer que o Varzim, estamos cá há pouco mais de ano e meio, e já pagou de passivo mais de 600 mil euros, portanto, em ano e meio. E para se fazer isso não se pode ter uma boa equipa, porque se nós gastássemos esses 600 mil euros em jogadores, a contratar jogadores, certamente teríamos uma equipa com muita mais qualidade. Já iremos falar também dessa parte, dessa recuperação financeira, ainda dentro da época desportiva. Pedro, há uma determinada altura em que o treinador José Augusto repara que já não tem possibilidades de tentar subir divisão, sai, o Varzim assume, penso que nas últimas 2 jornadas, com o Alexandre, que era diretor desportivo, acaba por ser, era uma situação transitória, acabou por ser definitiva, mas as coisas não correram bem. Ficou arrependido o Presidente e também o Alexandre terem tomado essa decisão, ou hoje voltava a fazer a mesma coisa? Não, ela nunca foi definitiva. Portanto, o Alexandre, nós tentámos foi com que, se as coisas conseguisse rolar dentro do que era o esperado, que era não descer de divisão, lógico que estávamos a poupar um bom ordenado e que poderíamos ir guardar esse dinheiro para a próxima época, que seria bem gasto. Mas chegámos a uma conclusão. Eu disse ao Alexandre, antes dele assumir, se tinha noção de como se ia expor, porque tive que se expor, mas o Alexandre, por o amor que tem ao clube, disse que o mais importante era o Varzim
e ele que se tivesse que passar por algumas situações menos gostosas ou digamos com menos sabores, ele disse que estava preparado e nesse sentido a gente achou por bem que seria, se a gente conseguisse poupar nessa parte, seria importante para o clube, porque o clube não tinha dinheiro. Quando aqui jogámos foi com o Salgueiro com o Tirsense, o Alexandre disse que não tinha mais condições para ficar, que tinha que pensar seriamente em trazer um treinador. E eu, pronto, resolvi, perante os meus contactos e ponderar quem devia ser ou quem seria o treinador com perfil para treinar o Varzim, cheguei à conclusão que o Vítor Paneira poderia ser um deles. E pronto, contactei-o e ele veio para cá e está cá até hoje. Na altura, muitas pessoas também disseram que o Varzim foi do 8 ao 80, que não tinha um treinador e depois passou a ter um treinador e que seria muito caro. Eu não sei se é muito caro ou se não é muito caro. O que é que nos pode dizer sobre esta inclusão de Vítor Paneira, sendo que eu penso que é um treinador para a próxima temporada, não é? Sim, ele tem contrato para a próxima época. Caro, eu acho sempre caro toda a gente. É relativo, não é? Agora é relativo. O tempo dirá se o Paneira vai ser caro ou não. Portanto, eu acho que ainda é muito cedo para avaliar isso. E o que posso dizer é que até o momento estou satisfeito com a postura que ele tem tido perante o clube. No meio de tudo isto, o Alexandre deixou de ser treinador e continua a ser diretor desportivo. É uma situação que foi encarada com normalidade dentro do clube? É para manter? Não, o Alexandre nunca deixou de ser o diretor desportivo. Portanto, ele acumulou foi mais funções, ficar à frente da equipa também. Mas a função dele, desde o princípio, foi sempre diretor desportivo. Portanto, e vai continuar a ser, pelo menos enquanto eu cá estiver, se ele queira cá estar, também vai estar. Projetando também o futuro, Pedro Faria, este Varzim para o ano, independentemente dos jogadores que vai contratar, dos que vai dispensar, vai ter essa possibilidade de lutar pela subida da divisão ou é impossível prometer para já isso? Não, o Varzim vai apostar dentro do seu orçamento, mas sempre com o objetivo de subir de divisão. Agora não vamos entrar em loucuras, porque o clube não pode. E se queremos cumprir, tem que ser dentro de um orçamento que possamos cumprir. E dentro disso, iremos preparar uma equipa com todas as condições para lutar para subir. Inclusive, neste momento, eu acho que estou em condições de poder escolher um bocadinho, porque a época passada eu tive só a sorte ou a necessidade de ter que só contratar meia dúzia de jogadores, porque todos os outros já cá estavam. E eu, quando cá cheguei, foi uma coisa que eu disse, que assim, eu dava o benefício da dúvida a quem cá estava. Portanto, estive cá ano e meio a avaliar. E este ano eu vou fazer um bocadinho as coisas como eu penso. Portanto, estará mais fácil porque nós temos praticamente tudo em fim de contrato, a não ser os miúdos que nós achamos que têm futuro para o clube, esses já têm todos contrato. E vai ser uma situação porque eu acho que vou poder, desde a equipe sénior até aos benjamins, estruturar tudo como eu penso que o Varzim deve ser gerido para o futuro. Nessa equipa sénior vão surgir muitas saídas, muitas alterações na equipa, será um plantel muito diferente. Irá haver um misto disso tudo. É normal porque há um ciclo que se fechou e eu acho que está na hora de ter um ciclo Varzim e ter um ciclo novo. Portanto, irá haver alterações em quase todos os setores. Já podemos falar de jogadores que vão sair, de alguma contratação, enfim, o ponto da situação nesta altura. Não, o ponto da situação é assim, nós vamos nos juntar logo com o Mister, iremos fazer uma avaliação de todos os atletas que cá temos e em primeira mão serão eles os atletas a saber aqueles que vão ficar, aqueles que irão ser dispensados e depois sim aí irá ser divulgada a comunicação social, mas acho que em primeira mão serão os atletas a saberem por nós, tanto os que ficam como os que vão ser dispensados não, porque eles não são dispensados, acaba o contrato e não vai ser renovado simplesmente. Independentemente dessa continuidade de alguns dos jogadores, dessas saídas, há alguns casos especiais neste plantel. E eu começo pelo guarda-redes, que é o Miguel, é um guarda-redes com muita história no clube, já não é nenhum miúdo, como é óbvio, mas tem sido o guarda-redes nos últimos anos do Varzim. O Miguel pode continuar ou irá partir para o final de carreira, para outras funções? Já há alguma ideia sobre isso? Não, é como eu digo, ainda vamos nos juntar hoje, vamos falar com o Mister
É assim, o Miguel é um jogador, não é um jogador qualquer, é um jogador que esteve aqui muitos anos no clube, mas também temos que pensar que o Miguel tem 40 anos, portanto, eu acho que tudo que o Miguel, ou quase tudo que já deu como guarda-redes, que já deve ter dado. Agora, poderemos pensar que o Miguel, não sei, mas isto também irá partir do treinador, que poderá haver lugar para ele talvez numa estrutura, não sei, vamos falar com ele, iremos ver. Isto é um assunto que neste momento não vou adiantar muito mais porque não sei muito bem do que vai sair. Outro jogador que também é especial, também já não é nenhuma criança, falo do Telmo, um jogador que dentro do campo continua a ser um ídolo para os adeptos. O Telmo, há interesse para que o Telmo continue ao serviço do Varzim? O Varzim tem interesse em todos os bons jogadores, o Telmo, o Miguel, o Tiago, que foram os jogadores que já estiveram aqui há muitos anos. Nós teremos sempre um cuidado especial com todos eles e iremos tratar esses assuntos individualmente e no fim iremos chegar a uma conclusão para ver o que será melhor para eles e o que será melhor para o Varzim. E no meio disso chegaremos a uma conclusão, penso eu, com alguma facilidade. Depois há outros dois casos que têm a ver com possíveis saídas, isto porque o rendimento foi muito bom, muito acima da média, despertaram o interesse de outros clubes. Falo nomeadamente do Miúdo, que é o Pedro Sá, que é um produto das camadas jovens do Varzim, e também do Hamilton. Há essa possibilidade deles saírem? Qual é nesta altura, a ideia? A ideia que o Varzim pode dizer é que tem contrato com eles dois. Eles têm contrato por mais 2 anos, são jogadores do Varzim, e se houver alguém que está interessado neles, o Varzim estará sempre disposto para ouvir, e se for um bom negócio para nós e para os atletas, o Varzim certamente irá fazê-lo, porque acho que será sempre importante, se for para desenvolver e para o atleta ser valorizado, o Varzim não fica cá para cortar as pernas a ninguém. Pedro Faria, mas há muitos interessados, houve realmente quem perguntasse pelo Pedro Sá e também pelo Hamilton? O que há sondagens. Agora, houveram 2 clubes que me ligaram, mas fizeram simplesmente uma abordagem. Não há nada de concreto e até o momento é isso que eu posso dizer. Eles são atletas do Varzim e vão continuar a ser para já. Muito bem. Na parte profissional, há também essa questão que influencia tudo o resto, que é a questão salarial, e podemos partir por aí. O Varzim, neste momento, já podemos dizer que é um clube com os salários em dia. Qual é, nesta altura, a estratégia da direção para conseguir cumprir? Isto será um misto do futebol com o resto da gestão do clube. O que é que tem sido feito? O Varzim, o que pode dizer neste momento é que tem um mês por pagar. Portanto, estamos com um mês em atraso. Há aí uns dinheiros para entrar no clube, que já devia ter entrado, não entraram. E como tal, nós agora temos uma responsabilidade acrescida, que é com as finanças e com a segurança social. Os sócios, só que talvez a maioria deles não sabe, mas o Varzim tem uma responsabilidade mensal de 22.000 euros por mês. Portanto, isto é uma responsabilidade que não se pode falhar, porque senão as certidões vão à vida outra vez. E como tal, o Varzim neste momento nunca nadou em dinheiro, mas neste momento tem mais essa responsabilidade, fora os acordos que ainda tem aí pelo meio de jogadores, empresas, que não são assim poucos. Portanto, o Varzim tem uma responsabilidade mensal entre acordos, passa de 45.000 euros. Não pode falhar. Que não pode falhar. E neste momento estamos em atraso com os atletas e com os funcionários no mês. Mas há a perspectiva de que as coisas possam normalizar em relação ao futuro? Qual é? Não, isto agora, até o fim da época, porque assim a equipe B ainda está em competição, ainda tem 3 jogos, e foi isso que dissemos aos atletas e dissemos aos funcionários, que até o fim do próximo mês que iremos regularizar a situação e deixaremos a época fechada e com tudo em dia. O Varzim já conseguiu essas certidões da Segurança Social e das Finanças, que era uma luta também já há algum tempo para libertar outras verbas. Já foi possível libertá-las? Sim, é público, a Câmara já nos atribuiu 200.000 euros. Portanto, só mesmo porque tínhamos as certidões, senão esse dinheiro nunca viria. E basicamente foi esse o grosso modo que entrou, foi esse dinheiro. E de jogadores que passaram pelo Varzim, indenizações? Não houve? Sim, já recebemos do Neto. Do Neto já recebemos e neste momento temos aí do Fenerbahçe, estava penhorado, agora chegamos a acordo com as pessoas que penhoraram o clube e irá ficar desbloqueada essa verba do Fenerbahçe. Do Siena ainda não recebemos, o Guimarães também não, e há aí uma série de
de dinheiros que também o Varzim tem direito a recebê-los. O Varzim, com este presidente, a partir de Pedro Faria, reatou, digamos assim, de alguma forma, as relações com o Rio Ave, na altura por causa do caso Júlio Alves. Ficou tudo resolvido, ficou tudo sanado. O Rio Ave, inclusive, recordando que esteve aqui no torneio de verão, foi convidado do Varzim, não é? Sim, foi convidado, é assim, eu dou-me com toda a gente, respeito toda a gente, portanto o Rio Ave será uma parte, é um clube, é um rival, mas para mim é um rival dentro do campo. Fora do campo, respeito como qualquer outra instituição. Sobre o processo Júlio Alves, a verdade é que continua tudo igual. Houve sim uma promessa, ou isto é, uma conversa que eu tive com o presidente do Rio Ave, em que ele disse que não podia pagar porque não tínhamos as certidões, tinha lá uma penhora das finanças. Eu, inclusive, já tive um contacto telefónico uma vez, a dizer-lhe que já tinha resolvido o problema das finanças e que estaríamos em condições de resolver essa situação. Infelizmente, a partir daí, tem sido muito difícil falar com ele e não sei porquê. Não posso adiantar muito mais. Sim, senhora. Continuando neste balanço do que tem sido também a sua gestão, mudou muita coisa desde que o Pedro Faria entrou para presidente do Varzim, na estrutura do clube, enfim, na sua dinâmica. Tem mudado muita coisa, fez muitas alterações para que as pessoas conheçam também um pouco esse trabalho. Neste momento não mudou muita coisa, porque eu já o disse anteriormente que é assim, o Varzim, eu quando cá entrei, não vim para mudar tudo, vim simplesmente primeiro para avaliar quem cá estava. Portanto, foi o que eu fiz durante ano e meio. Eu disse isso a toda a gente que trabalhava na estrutura, que para mim não foram contratados por mim, mas estava dentro do clube, portanto começava a estaca zero. Seriam todos eles avaliados. Foi o que eu estive a fazer até agora. Eu acho que agora que estou em condições de, pelo menos, ver qual é o trabalho de cada um e analisar e ver se enquadra que é o que eu quero para o clube, o que eu acho que é interessante para o clube. Portanto, e neste momento eu acho que estarei em condições também de avaliar melhor o que é o clube e fazer as escolhas um bocadinho do que eu penso que é para este clube. Olhando para o futuro, projetando o futuro, o Pedro Faria está aqui há cerca de 1 ano e meio, podemos ver um Varzim, projetar um Varzim a meia dúzia de anos, sendo que, claro, no final do mandato será outra etapa. Pretende continuar no Varzim? Qual é a sua ideia? Já tem o barco a navegar em águas tranquilas ou ainda é muito cedo? Não, tranquilo, o Varzim nunca está e não estará nos próximos anos porque as dificuldades são muitas. E o Varzim tem aqui um passivo enorme, portanto, o que posso garantir, eu não sei se irei continuar ou não, mas se vier alguém, o que posso garantir é que irá ter pelo menos o clube controlado, saber a quem deve, saber o que deve e pelo menos planear como poderá pagar. E isso eu posso garantir que quem vier vai ter o clube nessas condições. Sinceramente, eu até já tenho brincado com o Mister, ultimamente lhe digo que o Paneira vai ser promovido a treinador de elite no Varzim, porque vai levar o Varzim à Liga Europa em poucos anos. E esse é o meu sonho, é levar o Varzim à Primeira Liga e fazer um clube dos 5, 6 primeiros, que eu acho que o Varzim tem essa capacidade, se conseguir limpar este passivo, porque o grande problema do Varzim é o passivo, não tenho dúvidas, porque o Varzim, com estes 600 mil euros que pagou, nós tínhamos uma super equipa e certamente seríamos uns sérios candidatos na Liga Orangina também a subir. Esta projeção é baseada também numa aposta, e entrando também já por aí, numa aposta nos jogadores da casa. O Varzim ainda tem espaço para isso, para apostar em jogadores da casa. Normalmente é obrigado a apostar quando não tem dinheiro, quando não tem mais nada. Com esta direção isso poderá ser diferente? Qual é a vossa estratégia? O que eu penso para o Varzim é que o Varzim nunca poderá descurar o que tão bom tem, que é a formação. A formação não eu acho que é um dom natural que sai aqui. Sai aqui jogadores com muita qualidade, com alguma facilidade. E o que é que a gente está a pensar para eles? É todos esses miúdos que têm essa capacidade. Eu já disse isso à formação e eles vão ter que perceber isso, que assim nós vamos ter que mudar um bocadinho essa mentalidade. Eu já disse que eu não quero ser campeão na formação em qualquer escalão. Eu quero, sim, é trabalhar o jogador. Se um jogador, nos iniciados, tem uma qualidade acima da média, ele terá que passar para o grau seguinte, isto é, criar mais dificuldades para ver como é que ele vai reagir perante elas.
Se é juvenil, terá que ir para os júniores. Se é um júnior, terá que ir para a equipa B. Se é a equipa B e desequilibra, tem que estar na equipa A. Portanto, a formação irá trabalhar com esse sentido. E é isso que eu quero para o Varzim. Porque assim, eu não me importa, porque eu, sinceramente, eu não me lembro do Varzim ser campeão na formação em nenhum escalão. A não ser os Benjamins ou coisa do género, porque isso... Agora, eu acho que o futuro do Varzim é isso. É aqueles que têm qualidade, dificultá-la, obrigá-los a eles crescer mais rápido. Porque o grande problema é quando se chega aos júniores. Nós ainda ano passado tivemos aqui situações, eu posso falar, por exemplo, do Peixoto, que fiz uma época muito boa nos júniores da época passada, e depois agora chegou aos séniores e bloqueou. E é isso que eu quero, é que, por exemplo, se a gente passasse o Peixoto um ano mais cedo, o Peixoto agora estaria mais preparado para o que é o futebol sénior. Eu estou a falar do Peixoto porque nós podemos falar de muitos jogadores, por exemplo. Eu posso lhe dizer, nos júniores da época passada, os júniores foi a equipa que mais golos sofreu no campeonato. Os 3 jogadores, ou os 4 jogadores que a gente passou logo com um contrato de formação, foram precisamente os 3 centrais e o guarda-redes. Portanto, isso quer dizer que nós não nos preocupamos quando eles sofrem muitos golos, preocupamos sim se tem qualidade. E é isso que nós queremos para o futuro da formação do Varzim. Nós olhamos também para esta temporada. Os juvenis acabaram por descer à segunda divisão. Os júniores mantiveram-se praticamente no último minuto, digamos assim, do campeonato. Duas situações um bocado diferentes em relação quer aos juvenis, quer aos júniores. Uma correu bem e outra correu mal. É o que eu digo, a formação é mesmo isto. Não é a primeira vez que a formação safam-se. Já ano passado os júniores safaram no último jogo aqui com o Passos Ferreira. Passos Ferreira não, foi aqui com o Passos Ferreira, fomos lá perder, depois jogamos aqui em casa o último jogo. Isso foi na última jornada. Sim, mas também tínhamos que ganhar e, portanto, isso, a formação é mesmo isso. Repare que quando o Varzim está nos campeonatos nacionais, passa normalmente sempre à fase de não descida e depois anda nesta luta. Cai, não cai, mas isso é o que eu digo, não é o mais importante para mim. Eu acho que o mais importante é que criar o espaço para os miúdos jogar, e depois tentar potenciar todos aqueles que têm mais qualidade, subi-la a dificuldade. Eu posso lhe falar de alguns miúdos, por exemplo, que eu defendo, que é o caso do Ismael, que está nos iniciados. Acho que é um miúdo que tem talento a mais já para estar nos iniciados, tem que passar para os juvenis. O Neta, temos que ver o que é que está ali nos juvenis, porque tem qualidade, mas é neste meio dos miúdos. Eu acho que é preciso criar algumas dificuldades para eles ver como é que se vão portar. E é isto que eu acho que a formação do Varzim precisa que se faça. O Varzim tem a equipa B, prestou numa equipa B, mas deixou de ter, já há algum tempo, a segunda equipa de juniores. Há pouco tempo eu entrevistava também o técnico João Moto, o treinador dos júniores, que me dizia precisamente isso, que havia ali, se calhar para alguns atletas, um ano quase de paragem. Isso é possível ser colmatado? Qual é a vossa ideia? A minha ideia foi mesmo essa, entre fazer uma equipe de júniores B e a equipe B. Eu achei que era muito mais importante a equipe B, porque a equipe B vai jogar com equipas com alguma qualidade, vai jogar com jogadores já feitos, e eu acho que isso é que é importante, que é o que eu ainda venho dizer há dias. O Marinho ainda há dias jogou contra o Paredes, com o Kim, que jogou vários anos na primeira divisão, com 37 ou 38 anos, o Marinho tem 18, e estava a jogar com o Kim. E é aqui que eu disse ao Marinho, olha, ele vai-te meter o cotovelo, tem de estar atento, vai, defende, mas vai lá ele, faz as diferenças. Enquanto o Marinho estiver nos júniores, o que é que vai acontecer? Vai jogar com os miúdos da idade dele. E quando há esta transição para sénior, depois há esta grande dificuldade. E esta equipe B é precisamente para antecipar essas dificuldades. E depois é assim, eu costumo dizer, quem tem unhas toca a guitarra. E é isso que eu quero dizer aos jogadores da formação, que todos aqueles que tiverem alguma qualidade, eles irão passar mais cedo para a equipe B, porque a equipe B acho que não foi feita por acaso. Duas perguntas ainda sobre a formação. Uma tem a ver precisamente com a equipa B, no sentido de que as pessoas perguntam, o Varzim está numa situação difícil, em recuperação, a tentar recuperar, mas tem a equipa B. Tem muitos custos essa equipa B? Qual é a situação? Ora bem, tem sempre mais alguns custos. É as taxas de jogo, é as deslocações, mas a nível de jogadores praticamente é zero. Portanto, os miúdos estão aqui por uns prémios de jogo e que foram pagos com umas rifas que se fiz e que eles venderam e que ficaram com essas rifas para
segurar as despesas que eles têm, com as cotas que são obrigados a ser sócios, que também não pagaram porque descontaram as em cotas, e praticamente foi pago os prémios de jogo com essas situações. Agora, tem sempre algumas despesas. Agora, o que eu acho é que eu acho que compensa, e se vocês virem, nós hoje recuperamos talvez o Mário, que passou pela equipe B e que está no plantel sénior já com alguma suidade, o Vinícius, o Luxo, começou a jogar porque é um miúdo que nós achamos que tem muita qualidade e que não tem tido grande espaço na equipa A e tem jogado na equipe B, o caso do Basquinho, vários jogadores que estão, o Antero que estava perdido aí até sem clube, ou que estava a jogar no Interfreguesias e começou a jogar na equipe B e apareceu, o Salé. Portanto, há uma série de miúdos que estão a aproveitar esse espaço e que eu acho que estão a aproveitá-lo muito bem. Em relação aos júniores, o que eu queria falar não é tanto da equipa, é da estrutura. O Varzim é das poucas equipas, e não digo nos júniores porque até jogam no relevado, mas nas camadas jovens, é das poucas equipas que ainda têm um pelado. É uma necessidade do Varzim mais cedo ou mais tarde conseguir ali ter pelo menos um sintético, ou o Varzim já não pensa nisso? Os júniores nunca treinam no pelado, portanto, ou treino sempre no sintético, ou no gramado lá em cima, ou então aqui no campo. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu penso. Eu acho que o grande segredo do Varzim é este pelado. Com muita gente que me fala no sintético, que me fala não sei o quê, mas eu acho que a grande virtude do Varzim é este pelado. Porque este pelado cria dificuldades e por isso é que se fala que o jogador a Varzim, que é agressivo, que vai a todas, mas foi este pelado que os criou. E eu acho que este pelado é muito mais importante que esse tal sintético que as pessoas tanto falam. Que eu sinceramente acho que o sintético é uma farsa. Eu não concordo que o sintético seja e vocês reparem que ultimamente eu tenho visto miúdos com 14, 15, 16 anos com lesões que no meu tempo muito raramente isso acontecia. Quando acontecia eles acabavam para o futebol porque não dava. E hoje vê-se isso com muita facilidade. Miúdos de 12, 13, 14, 15 anos com rupturas. E eu acho que o sintético, sinceramente, não é favorável ao futebol. Vamos introduzir um outro tema, esquecendo o futebol por uns momentos, para falar do estádio. É um sonho perdido, é um sonho esquecido. Esta direção ainda pondera voltar a pegar nesse dossiê que tanta polémica trouxe ao longo dos últimos 15 anos, por várias direções. Qual é o ponto da situação do negócio estádio, desse imbróglio, de todo esse filme, digamos assim? Eu vou dizer, isto é a minha opinião pessoal. Eu acho que o estádio que é de loucos. Portanto, eu sinceramente eu não acredito que esse estádio vá ser feito. Primeiro porque o Varzim não tem condições para ter essa estrutura com esse tal estádio. Segundo, temos aqui um problema porque assim a empresa que comprou aqui o estádio deu uma entrada, agora não fez o estádio porque também penso eu derivado ao que se está a passar no país e a estrutura perante o que eles avaliaram, acho que não dá para eles ganhar o dinheiro que eles pensavam e por isso é que eles certamente também não estão muito interessados em seguir com a obra. Mas eu sinceramente eu acho que nós temos é que pensar no nosso campinho, reestruturá-lo, talvez preparar aí umas modificaçõezinhas que bem precisa, porque o campo está numa situação, embora tenha um bom relevado, mas a nível de balneários, de instalações, acho que precisávamos de algo mais. Mas eu sinceramente penso que o futuro do Varzim passará por o espaço que aqui está. Ou seja, esse negócio está esquecido. Como é que está também a parte judicial do tal processo que foi colocado ao Varzim? Olha, o que eu posso dizer é que essa empresa, a Hagan, pagou ao Varzim 5 milhões e 400 mil euros. Em que, depois disso, acho que pagava 10 mil euros por mês, que era o que se pagava às finanças, deixou de pagar, porque mandou para aí uma carta a dizer que o negócio que estava extinto por falta ou incumprimento do Varzim. A partir daí, eu sei que foi notificado aqui com uma carta do tribunal sobre essa empresa, que eu entreguei isso, quem está a tratar é o Dr. Maris, o Dr. Adriano e o Dr. Rui, que recorremos dessa extinção que eles estão a dizer que o negócio não tem já, que não é válido,
e neste momento está em tribunal, portanto eu não me vou adiantar muito mais. O que posso dizer é que recorremos disso e que não concordamos, e agora o futuro dirá, não sei para onde passará, se irá ser um acordo, se iremos ter que ser, mas também acho que isso vamos ter aí pano para os próximos anos e talvez para os próximos presidentes que vier a seguir. Para fecharmos também este programa Passe de Letra, relembro que este próximo mês vamos ter Mundial de Futebol. O Varzim tem 3 jogadores da sua formação na Seleção Nacional: Luís Neto, Bruno Alves e Hélder Postiga. É de facto pouco comum um clube da dimensão do Varzim conseguir este feito. Sim, isto eu acho só mesmo os grandes de Portugal é que têm isso, portanto eu acho que é o que eu digo, a nossa escola aqui é mesmo isto, eles saem com alguma facilidade e muitos deles perdem-se pelo caminho porque depois não têm colocação. E eu acho que o Varzim que veio a ganhar muito, deixe-me só que eu diga isto, que é a equipe B, veio dar um alento a todos esses miúdos quando sai da formação e que não consegue se afirmar na equipa principal, podem fazê-lo isso 1 ano ou 2 na equipe B e para depois ver se dá esse tal clique que é preciso. Mas sentando ainda nesse Mundial, sonha um dia conseguir mais jogadores, ter mais jogadores na Seleção Nacional, e não digo só na principal, nas jovens. É possível o Varzim, apostando forte nesse setor de formação, voltar a ter isso? Sim, isso eu não sonho. Eu tenho a certeza que o Varzim, dentro de mais 2 ou 3 anos, irá ter aí atletas de novo nas seleções nacionais e nos escalões principais. Pedro Faria, presidente do Varzim Sport Clube, num balanço da temporada que terminou há dias, este Varzim que, segundo o presidente, pode projetar o futuro e, pelo menos na próxima época, lutar pela subida da divisão.